Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sistemas de gravações de som, né? Hoje, nos dias atuais, nós sabemos aí que já existem vários dispositivos, inclusive o seu próprio dispositivo móvel pode ser uma forma de ou um produto que pode gravar, áudio, mas na música nós temos aí alguns precursores da gravação de som, Então, vamos lá. A gravação e a reprodução sonora é obtida através de um equipamento elétrico, ou mecânico, de gravação e reprodução de ondas sonoras como voz, canto, música ou efeitos sonoros. As duas principais classes de tecnologia de gravação são a gravação analógica e a gravação digital. Hoje nós utilizamos muito, praticamente que totalmente, a gravação digital, A gravação analógica é efetuada através de um microfone de diafragma que pode detectar, mudanças na pressão atmosférica, onde ondas acústicas e gravá-las, como ondas sonoras em um equipamento próprio, Como neste caso aqui está o fonógrafo, na qual um estilete cria ranhuras sobre um determinado meio, ou fita magnética na qual as ondas elétricas saídas de um microfone são convertidas em flutuação eletromagnética, fluxo, que modula um sinal elétrico. Olha aí, já ficou meio confuso aí na cabeça já? Calma, vamos descomplicar isso aí, Então, a reprodução sonora analógica é o processo, inverso, aí, utilizando um antifilante de diafragma, causando mudanças de pressão atmosférica para formar ondas acústicas, As ondas sonoras geradas eletronicamente também podem ser gravadas a partir de dispositivos como um captador de guitarra elétrica ou um sintetizador, sem recorrer à utilização de meios acústicos para a sua captação, Então, aí na gravação analógica, utiliza-se esses meios, de gravação, onde um microfone, ele capta aí as ondas sonoras no ar e as utiliza em forma de áudio, as transforma, na verdade, em forma de áudio para o ouvinte, certo? A gravação e a reprodução sonora digital, aí já estamos falando da forma digital de gravação, Utiliza a mesma tecnologia que a gravação e a reprodução sonora analógica, com o acréscimo da digitalização das ondas sonoras. Então, o que acontece neste caso? Utiliza-se a mesma forma de gravação, mas aí nós podemos editar, meus amigos, as ondas sonoras. Antes, o músico, a pessoa que iria gravar uma música ou outra coisa do tipo, tinha que ser aí uma banda e ela tinha que gravar ao vivo, Ou o músico em si, vamos supor que a pessoa toque um piano ou um violão, ele tinha que tocar a música inteira e essa música seria reproduzida, no caso, da forma que ele tocou, Não tinha essas formas que temos hoje, por exemplo, aqui ficou meio grave, vamos deixar um pouquinho mais agudo, Tem como editar essa parte aqui, vamos cortar isso aqui, não existia isso não, Então, da forma que ele gravava, seria a forma que seria reproduzida. Hoje não, hoje o camarada grava, E aí o rapaz
que mexe aí, né, do som, masterizador de som aí, a pessoa que trabalha com edição de som vai lá e edita aqui, né, coloca um autotune, coloca um reverb, coloca um delay, né, e aí vai transformando aí o produto, né? Então acaba que ele não é da mesma forma que foi gravado, certinho? Beleza? Então é a mesma forma de captação, mas não é a mesma forma de manuseio, né? De digitação. Então, o que ocorre? Os dados numéricos binários digitais são uma apresentação dos pontos vetoriais, né, analógicos da informação bruta da taxa de amostragem sonora, mais frequentemente em que o ouvido humano tem capacidade para distinguir as diferenças de qualidade. As gravações digitais não são necessariamente uma maior taxa de amostragem, mas são muitas vezes consideradas de maior qualidade por causa da menor interferência, né, de ruído e de interferências eletromagnéticas na reprodução. E menor também deteriorização mecânica, né? Deterioração mecânica da corrosão ou manuseio inadequado do suporte de armazenamento, né? Então, como a música digital ela está aí hoje, já está em plataformas, ela fica gravada em outros dispositivos que não são dispositivos aí palpáveis de certa forma, ela sofre menos corrosão, né? Menos ataques humanos aí, certo? Um sinal de áudio digital, quando convertido, assemelha-se a um sinal analógico, ao contrário de um sinal digital puro binário, que só seria percebido como uma vibração sonora, ruído de fundo, pelo ouvido humano. Bom, as origens, né? A reprodução automática de música pode ser rastreada até ao século IX, quando os irmãos Banu Munsan inventaram o instrumento musical mecânico mais conhecido, né? Mais antigo e conhecido, né? Um órgão hidroalimentado que tocava cilindros intercambiáveis automaticamente. De acordo com Charles B. Fowler, esses cilindros com pinos, né, levantados sobre a superfície foram o dispositivo básico para produzir e reproduzir música mecanicamente até a segunda metade do século XIX. Os irmãos Banu também inventaram um flautista mecânico, que parece ter sido a primeira máquina programável conhecida. No século XIV, na Flandres, apareceu a campainha mecânica controlada por um cilindro rotativo, né? Aparelhos de desenho similar apareceram nos realejos, né? No século XV, relógios musicais, 1598, né? Pianolas, 1805 e caixas de músicas, né? Então, esses produtos aí, né, esses instrumentos foram, de certa forma, um dos primeiros instrumentos que tinham, né, gravações pré-definidas e as suas reproduções, né? Então apareceram aí as pianolas, né? As caixinhas de música, que eu não sei se vocês podem lembrar, mas em alguns filmes a gente vê em uma certa cena, a pessoa tem uma caixinha, né, de música e aí ela dá corda e aquela caixinha começa a tocar, né, sendo rebobinada, né, depois. Então aí é uma forma, foi uma das primeiras formas aí de reprodução, né, de criação e reprodução de som. Tranquilo? Todas essas máquinas podiam reproduzir música pré-programada, né, mas não podiam tocar sons de forma arbitrária. Não podiam gravar uma execução ao vivo e eram limitados pelo tamanho do seu tamanho. Claro, a música já era pré-definida ali, então dentro daqueles pinos não podia haver outras formas e não podia-se como gravar novamente, né? Então, por esta razão, não tinha como regravar uma música dentro de um cilindro, por exemplo, né? Neste caso.
O primeiro aparelho com capacidade para gravar sons mecanicamente foi o fonoautógrafo, né, desenvolvido em 1857 por Edward Leon Scott de Monterville. No entanto, não era capaz de reproduzir os sons gravados. Então ele apenas gravava, mas não reproduzia, né? Uma das suas primeiras gravações, Au clair de la lune, uma canção popular francesa, foi convertida em som digital somente, olha aí, em 2008, né? Muito tempo depois. Acredita-se ser a mais antiga gravação reconhecível existente. Então é muito interessante vocês, se vocês puderem pesquisar sobre essa música, tá? Coloquem o autor aí e a música para vocês verem como é que era a música, uma das primeiras músicas que foi gravada, né? Desde que a gravação foi recuperada, a mesma equipe já recuperou uma gravação de um diapasão, né, de 435 Hz, a altura padrão francesa para afinação da nota Lá, e agora 440 Hz, né? O som do diapasão quase que não se ouve. No entanto, esta segunda gravação tornou-se a mais antiga gravação conhecida de um som identificável, né? Então essa gravação aí do diapasão foi a segunda gravação reconhecida aí, né, bem antiga, que pôde ser identificada, certo? A pianola, cuja primeira aparição foi em 1876, usava um rolo de papel perfurado que armazenava arbitrariamente um longo trecho de música. Esse rolo era movido ao longo de um dispositivo que inicialmente tinha 58 buracos, sendo ampliado para 65 e em seguida para 88 buracos, em geral, um para cada tecla. A pianola é interessante que vocês que acompanham aí desenho, tá? Vocês podem acompanhar aí nos desenhos do Pica-Pau bastante o uso da pianola, tá? Então, quando uma perfuração atravessa o buraco, fazia a nota soar, né? Os rolos de pianola foram a primeira forma de armazenamento de música que poderiam ser produzidos em massa, embora o equipamento para reproduzir fossem demasiadamente caros, né, para o uso pessoal. A tecnologia para gravar uma execução ao vivo em um rolo de pianola não foi desenvolvida até 1904, né? Os rolos de pianola foram produzidos em massa de forma contínua desde 1898. Em 1908, em um caso de direitos de autor da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi observado que em 1902 havia entre 70 mil e 75 mil pianolas fabricadas e entre 1 milhão e 1 milhão e 500 mil rolos de pianola produzidos. A utilização da pianola começou a declinar na década de 20 já, embora ainda hoje sejam feitas algumas variantes. O órgão de feira desenvolvido em 1892 utilizou um sistema semelhante, né, um tipo de cartão perfurado dobrado em forma de acordeão, né? Então esse aí foram um dos primeiros, né, dispositivos de gravações de áudio que podemos falar, né, para poder falar posteriormente de outros. Por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Até a próxima aula. Muitas palavras